Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é o último IL Flash do ano. Mais uma vez, pela 36ª, foram 36 semanas e 36 episódios nós tivemos aqui e temos hoje o nosso encontro marcado, em que nós comentamos os 7 artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. Nessa edição que encerra a temporada de 2015, a gente começa com um artigo de minha autoria, Venezuela, França e Brasil, investigando a nova maré. Esse texto é um panorama de uma certa modificação que se percebe no cenário geopolítico, no cenário da cultura política em diversos países. Nesse caso, eu peguei aí a Europa, representada pela França, e a América Latina. Na América Latina, com os casos da Venezuela, em que nós tivemos, enfim, a eleição num parlamento diante da vigilância internacional, diante da pressão que havia sobre o tiranete Nicolás Maduro, do Partido Chavista, nós tivemos a eleição majoritariamente da oposição venezuelana para as cadeiras do parlamento. Então, uma grande notícia para a democracia na América Latina, que também tem como grande notícia, e aí vem o segundo país que nós mencionamos, o Brasil, em que avança o processo de impeachment, aí com grandes emoções, grandes reviravoltas que ainda prometem acontecer no âmbito da Lava Jato, no âmbito do comportamento do PMDB, que é o partido que deve decidir os nossos rumos. Mas nós tivemos aí uma divergência evidente, notória, entre o vice-presidente Michel Temer e a presidente Dilma. Uma dissensão entre os dois, um distanciamento que tomou os noticiários. E isso é positivo para as perspectivas do impeachment. E na Europa, diante da crise do modelo social-democrata, do estado de bem-estar social, nós tivemos também algumas mudanças, algumas percepções dos problemas, mas na França em específico, o que aconteceu foi que, em consequência da sua política frouxa e em consequência dos atos terroristas, dos atentados terroristas do começo do ano e de agora, o atentado ao Charlie Hebdo e o atentado a Paris, nós tivemos um aumento da popularidade do partido da Frente Nacional de Marine Le Pen, que muitos enchem a boca para falar que se trata da extrema-direita, né? Como se representassem objetivamente uma ameaça à democracia, uma ameaça à civilização, da mesma monta que os terroristas islâmicos. Mas de qualquer maneira, embora eles tenham aumentado a sua popularidade e apresentem simbolicamente uma oposição a esse socialismo social-democrata do presidente François Hollande, eles também não defendem o liberalismo. Constituem um partido de viés nacionalista e protecionista, né, que recorre a um discurso um tanto quanto populista. E na América Latina, nos casos que nós citamos, no caso da Venezuela, essa oposição que ascende ao poder, ao contrário do presidente Macri na Argentina, que tem um discurso mais liberal de fato, essa oposição, embora tenha uma percepção mais moderna da economia, ela não é liberal clássica, não é conservadora, é uma oposição social-democrata. No nosso caso brasileiro, o PMDB, então, que tem a perspectiva de assumir o poder caso Dilma Rousseff caia, é um partido fisiológico. Então a gente tem que entender que as coisas não se dão em saltos e que o que nós estamos vendo é sim, ao que parece, uma modificação rumo a uma sensatez maior na política, mas não significa uma consolidação de ponto de vista realmente afeitos aos princípios que nós defendemos. E mesmo que o fossem, o trabalho de think tanks como o nosso jamais se finda, porque as boas ideias precisam constantemente ser defendidas. As coisas nunca estão decididas, nunca estão resolvidas. E em sexto lugar, também de minha autoria, também repercutindo essa nova atmosfera que parece acontecer nesse ano de 2015, que vai terminando, mas parece longe de fato de acabar no seu significado político, o esquenta esquentou. Em março será maior. Esse artigo repercute as manifestações de 13 de dezembro, que pela quarta vez no ano levaram milhares de pessoas às ruas, que foram tratadas com desdém pela imprensa, para variar, porque foram menores comparativamente do que as outras, esquecendo-se
os nossos amigos da imprensa de que se tratou de um esquenta, como os próprios organizadores planejaram para ser. Podemos questionar aí a concepção, se deveria ser feito agora, se não deveria, né? Mas não podemos questionar o resultado e chamá-lo de fracasso, porque o que foi previsto para ser, se deu e muito mais. Na minha concepção, a gente pode dizer que as manifestações foram bem sucedidas. Nós tivemos contingentes significativos nas ruas pintados de verde e amarelo, carros buzinando, em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E a perspectiva é que em março, no dia 13 também de março, nós tenhamos uma manifestação nova, caso o impeachment não tenha sido votado até lá, aí os movimentos vão rever o seu planejamento, e a gente convida já nesse final de ano para todos nós estarmos atentos à data e irmos às ruas lutar contra esse sistema de poder que enfatiza o incremento do Estado, que avança sobre as nossas liberdades e que prejudica as nossas possibilidades de futuro, destroçando a saúde da nossa economia. Em quinto lugar, o nosso diretor-presidente Bernardo Santoro traz o seu texto Pedaladas Hermenêuticas na tentativa de defender a indefensável Dilma Rousseff. Depois do pedido de impeachment ter sido aceito e de todo esse clima político estar apimentado, efervescente lá em Brasília, surgiram muitos doutores da lei, como diriam nos tempos bíblicos, né? Muitos fariseus, muitos advogados e especialistas, juristas, tentando aos montes defender o que não tem como defender, que é a infração da presidente Dilma à lei de responsabilidade fiscal. E um deles foi o acadêmico, o professor Ricardo Lodge, que escreveu no site da Conjur o artigo Pedaladas Hermenêuticas no pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Então, ironizando esse título, o Bernardo rebate os argumentos do professor Lodge. Em quarto lugar, do nosso colaborador Rafael Holanda, a foto da neta de Lula. Aqueles que acompanharam o Globo na última semana viram que o Globo arranjou aí uma confusãozinha com a neta do Lula, Bia Lula, que está querendo arrumar o seu espaço na política, como também outros veículos noticiaram, deram uma divulgação intrigante à figura de Bia Lula, que até o momento não apresentou nada que seja realmente chamativo, mas ela postou uma foto nas redes sociais reclamando dessa sua divergência com o Globo, que não vem ao caso aqui, mostrando o dedo do meio, fazendo um gesto ofensivo, obsceno. E aí o nosso Rafael Holanda aproveitou a deixa que viralizou, que se disseminou nas redes sociais, na internet, para, inspirando-se nessa foto, extrair dali vícios, defeitos, qualidades negativas que a foto poderia simbolizar, aplicando essas qualidades a Lula, né, mostrando que a sua família tem aí um péssimo exemplo em que se inspirar. Nosso ex-presidente Lula, que é uma das figuras que demonstram menos espírito ético na história da nossa república. Essa é a análise que o Rafael faz. Em terceiro lugar, novamente de minha autoria, atitudes racistas e a reação militante. Se ser negro é virtude, ser branco é vício? Todo mundo sabe que tem acontecido aí ataques nas redes sociais a personalidades negras, a maioria delas mulheres e atrizes ou jornalistas da Globo, a Maju, do Jornal Nacional, a Cheryl Menezes, a Cris Viana, rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, também atriz da Globo. Enfim, elas vêm sendo atacadas e, por coincidência ou não, esses ataques se dão muitas vezes perto de grandes agitações no campo político que afetam negativamente a presidente Dilma Rousseff. Nós não vamos e nem levantamos no texto, ao contrário do que alguns podem apressadamente interpretar, que nós tenhamos levianamente que acusar alguém, nós estejamos levianamente acusando alguém ou algum grupo de estar promovendo os ataques. Apenas nós achamos que a coincidência é digna de nota. E que muitas vezes existe um conceito chamado de operação de falsa bandeira, que é exatamente isso, você criar uma distração, criando uma falsa onda fascista,
racista, que a gente sabe que isso, embora existam racistas no Brasil, ninguém vai negar isso, a gente sabe que isso não é uma realidade essencial da cultura brasileira, do povo brasileiro. Nós não somos majoritariamente racistas, isso é uma bandeira levantada pelo movimento negro para promover as suas pautas, que são pautas de divisionismo da população, são pautas ideológicas muito nocivas à harmonia nacional. E então nesse artigo a gente comenta isso, a gente pega uma declaração da Cris Viana, sem que a gente ache que ela tenha má intenção ou esteja querendo discriminar ninguém com essa frase, mas foi uma frase infeliz que ela disse em 2011, não foi agora, em que ela disse que ser negra é a sua maior virtude. Quer dizer, é uma associação feita entre a cor da pele e as qualidades morais. O que é isso senão racismo? E se existe uma virtude em ser negro, será que o oposto, a gente logo pensa que há uma virtude e corresponde a um vício, né? Ser branco seria um vício, seria um defeito? Então é esse questionamento que a gente lança no artigo, fazendo uma análise dessa retórica do movimento negro. Tem muito mais a destruir na convivência entre os brasileiros do que a colaborar. Em segundo lugar, uma colaboração muito bem-vinda aqui para o nosso último flash do grande Benê Barbosa, do presidente do movimento Viva Brasil, coautor do livro Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que ele escreveu com Flávio Quintela. É uma figura conhecidíssima que vem desde a época do referendo lutando aí pela causa das armas, combatendo a teoria estapafúrdia do desarmamento. E aqui nesse texto o Benê Barbosa comenta uma decisão do José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio, que retira todos os fuzis da polícia nas UPPs, substituindo por carabinas de menor alcance. E ele daí expande o raciocínio para combater toda essa cultura panfletária do desarmamento, né? Como um todo, ele alvejar mais uma vez essa ideia que a gente já sabe, já discutimos aqui na nossa página muitas vezes, que afronta os princípios do pensamento liberal. Em primeiro lugar, o nosso colunista de sempre, João César de Mello, aparece com um artigo mordaz, direto, certeiro. Jornal Nacional contra o Brasil. O João César de Mello diz o que muitos de nós já estamos percebendo, que o Jornal Nacional, que representa aí a fonte de informação de muita gente que se liga no que ele diz e não presta atenção em mais nada, vem prestando um desserviço à democracia, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão no país, ao manipular o tipo de conteúdo que veicula de uma maneira absurda. Por exemplo, ao alvejar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, culpas ele tenha afora, não importa, né? Pode ser, ele é de fato uma figura a ser investigada, a ser processada, a ser punida pelos seus malfeitos, como qualquer um. Ninguém está acima da lei. Mas por que tanto destaque a ele e tão pouco ao verdadeiro alvo de toda essa situação, que é o esquema de poder petista, do qual ele se beneficiou? Por que dizer, por exemplo, que os organizadores da manifestação da CUT aqui na Cinelândia, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, foi uma manifestação com 10 mil pessoas, segundo os organizadores, né? E no caso das manifestações imensas contra o governo, fazer-se comparações com números da PM, números dos organizadores, e aí fazer comparações entre as manifestações, como se porque essa foi menor, perdeu-se tudo, o ímpeto pelo impeachment diminuiu. É um tipo de retórica, um tipo de recorte que o jornal faz que é muito prejudicial à divulgação dos fatos e ao conhecimento devido da situação como um todo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que é uma situação delicada. Todos nós temos a nossa parte a cumprir para tentar sair dela. Esse foi o nosso último IL Flash de 2015, 36º. É sempre um prazer estar aqui me comunicando com vocês, trocando essas ideias, articulando um novo pensamento, um pensamento alternativo que vem se chocar com essa situação degradante que nós temos no pensamento, no universo do pensamento e no universo prático, por consequência, no nosso país. Com certeza, no ano que vem, se assim o destino permitir, estaremos de volta para continuar aí com a nossa convivência semanal. Nosso site não vai parar, o Instituto tem uma missão e ele vai insistir
nos esforços necessários para cumpri-la, sempre que puder, sempre que for chamado a agir. Eu quero aqui agradecer aos meus companheiros de trabalho, ao editor desses vídeos, designer do IEL, Diego Reis, da agência Cruz. Tem feito um excelente trabalho divulgando aí os nossos artigos com artes na nossa fanpage nas redes sociais. A Cibele Bastos, diretamente do Ceará, que é aí a nossa arretadamente pensante por trás dos projetos do IEL. E dessa conjugação, vocês podem ter certeza, sairão muitos projetos interessantes ainda no ano que vai nascer. Espero que todos vocês curtam os artigos, os links, como sempre, para manter a tradição. Os links, se você acessou o vídeo no nosso canal do YouTube, eles vão estar disponíveis aqui embaixo, você já sabe. Se você acessou na nossa fanpage no Facebook, eles vão estar disponíveis aqui em cima. No ano que vem nós vamos estar de volta. Desejamos a vocês boas festas, um excelente ano novo e até a próxima.